Olá, moradores do bairro São Paulo. O vídeo que vocês irão assistir faz parte do trabalho desenvolvido para a disciplina de Teoria da Produção Habitacional, do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. Esse trabalho é sobre as tipologias habitacionais e a disciplina é ministrada pela professora Viviane. Os integrantes do grupo são André, Laís e Marcelo. Sobre a identificação da tipologia habitacional, podemos falar que são muitas as tipologias existentes em nosso país. Desde o século XX, a habitação é uma questão social bastante discutida, seja nos meios acadêmicos ou informalmente. A tipologia habitacional apresentada para vocês hoje são as vilas operárias, a qual deu origem ao bairro onde vocês moram. Essas vilas são caracterizadas por serem conjuntos habitacionais coletivos de moradias unifamiliares, construídas em série, podendo ter ou não equipamentos sociais, para manter os operários em um único local. Esses equipamentos sociais a gente pode citar como exemplo escolas, igrejas, comércios, clubes, enfim. Essas vilas são compostas de casas simples, porém higiênicas, salubres e recomendadas para moradia, e elas foram os primeiros conjuntos urbanos de produção seriada de unidades habitacionais no país. Essa tipologia ela surgiu em meados do século XX, e a política da época favoreceu a construção dessas vilas operárias. E as vilas são uma moradia de aluguel com a produção rentista, ou seja, a terra era vista como mercadoria. Para exemplificar a Vila Operária, iremos falar sobre o bairro São Paulo. Ele está localizado na região nordeste de Belo Horizonte e teve sua origem a partir da Vila Operária, que foi construída ao redor do Matadouro Modelo, inaugurado no dia 17 de outubro de 1937. Ele foi construído para atender melhor o consumo de carnes pela população de Belo Horizonte. E o Matadouro ele contava com melhores recursos higiênicos e uma ocupação maior do que o seu antecessor. Bom, no mapa a gente tem a delimitação do bairro São Paulo, como foi dito, ele está na região nordeste da cidade, e alguns bairros vizinhos são os bairros Eimarte, Fernão Dias, Suzana e Palmares. O bairro São Paulo está próximo à Avenida Cristiano Machado e ao anel rodoviário, e ele está localizado também perto do Minas Shopping e do Parque Guilherme Lage. A relação do bairro com as bacias hidrográficas, a gente pode citar que a bacia hidrográfica presente no bairro é a bacia do Ribeirão do Onça, caracterizada no mapa pelo número 2. E a subbacia é o córrego Cachoeirinha, que é o número 1. E no bairro também passam dois córregos, um sem nome, que está no mapa como número 3, e o córrego Cachoeirinha, que é o número 4. Bom, para entendermos o programa e a política habitacional, a gente vai começar a falar sobre o contexto histórico do Brasil na época em que as vilas operárias foram criadas. Em meados do século XVIII, fenômenos decorrentes da Revolução Industrial afetou todo o mundo, principalmente o Brasil. A partir do século XIX, durante toda a Primeira República, ocorreu o primeiro surto de crescimento urbano com o aumento da classe trabalhadora nos centros urbanos, devido à economia agrícola exportadora no país. Nesse período, surgem várias modalidades de moradias, como os alojamentos coletivos e as vilas operárias. O contexto político, na época, era o fim da monarquia e a instauração no Brasil da Primeira República, caracterizada pela política do café com leite, oligárquica e avanço industrial embrionário. E a ação do poder público com as políticas habitacionais eram quase nulas nessa época. Nesse período, vigorava o liberalismo, e a permissão de isenção aos construtores de casas salubres foi a única medida aceita para incentivar a produção habitacional. Embora reconhecendo a impossibilidade de a iniciativa privada dar conta do problema, rejeitou a possibilidade de produção direta de moradias pelos órgãos governamentais ou de uma legislação que regulamentasse as relações entre locadores e inquilinos. Mas, apesar disso, a construção de casas pelo Estado não deixou de ser debatida no âmbito das instituições públicas. Nesse contexto, a construção de vilas operárias, associada ao modelo de casa unifamiliar salubre, foi adotada por todos os níveis do governo e em diversas regiões do país. E o estímulo foi muito aceito por todos os setores. Para os higienistas, era uma oportunidade de difundir o padrão de moradia salubre, e, por Estado, era uma forma de mostrar alguma iniciativa em favor da melhoria da habitação dos pobres. E para os empreendedores, a vantagem era aumentar a rentabilidade dos investimentos.
Com o início da industrialização no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, o capital acumulado com a produção cafeeira possibilitou aos grandes fazendeiros investir na indústria, dando novo dinamismo à sociedade nesses locais, introduzindo nosso contexto social da época. Esse processo ele contou também com a vinda ao Brasil de milhões de imigrantes europeus e asiáticos para trabalharem tanto nas indústrias quanto nas grandes fazendas. E o fluxo migratório na República Velha alterou substancialmente a composição da sociedade, intensificando a miscigenação. Só que a modernização na República Velha apresentou também contradições sociais, que resultaram em vários conflitos de várias ordens. Na cidade surgiram os movimentos operários, impulsionados pelos imigrantes europeus e suas posições políticas ligadas principalmente ao anarquismo. E no interior rural do Brasil surgiram movimentos messiânicos, como Contestado, no sul, e Canudos, na Bahia, além do aparecimento do cangaço, eternizado pela figura de Lampião. E o controle político do interior no país na República Velha, ficava nas mãos dos coronéis, sendo o voto de cabresto a principal característica do coronel. Para exemplificar o nosso contexto histórico, a gente tem a nossa linha do tempo, que começa com a invasão do Brasil, em 1530 até 1534. Europeus iniciam um processo violento de invasão às terras indígenas, promovendo o genocídio dos povos originários. Estabelece também uma divisão do território em capitanias hereditárias, faixas de terra que eram administradas pela nobreza. Em 1850, a gente tem a Lei de Terras, que estabelece que a terra passa a ser adquirida através da venda ou compra, ou doação do Estado, não mais pela posse. No período de 1930 a 1945, a gente tem o governo Vargas, que iniciou o processo de industrialização e migração de trabalhadores dentro do país. E as políticas de habitação foram bastante criticadas pela sociedade conservadora, sobretudo a classe média. Em 1937, a gente tem a origem do bairro São Paulo, que está localizado na região nordeste de Belo Horizonte. Como falado, esse bairro ele teve origem a partir da Vila Operária, que foi construída ao redor do Matadouro Modelo. Em 1978, a gente tem a aprovação do bairro São Paulo. Nos períodos de 1964 a 1985, a gente tem a ditadura militar. Na ditadura, a gente tem a criação do Banco Nacional de Habitação. Nesse banco, os governos militares visavam impulsionar o financiamento imobiliário e a construção de moradias para a população de baixa renda, baseados no sistema financeiro que endividou a população. Em 1983, a gente tem a criação da Urbel e em 1984 o MST. Já na década de 80, a gente tem a redemocratização do país, que tem um crescimento dos problemas sociais e urbanos, o surgimento da ANSUR e de mutirões autogestionados pelo país. Aqui há um sistema de gestão coletiva entre a comunidade e o Estado, e entra em vigor a Constituição Federal de 1988. Nos períodos de 2003 a 2011, a gente tem o governo Lula. Nesse período, a gente tem o crescimento econômico, a criação do Ministério das Cidades e da Política Nacional de Habitação para a melhoria da qualidade de vida e de moradias das classes populares. Surge o programa Minha Casa Minha Vida. A habitação ela é entendida como um jogo de cartas. Nesse jogo, o governo ele estimulou as vilas operárias através de incentivos fiscais, segurança jurídica para os locadores e tolerância em relação às normas edílicas e sanitárias. O empresário ele compra a terra para construir suas indústrias e criar vilas ao redor para controlar os funcionários e familiares. Os arquitetos eles são contratados pelos empresários, produzem o projeto da vila, podendo ter ou não equipamentos sociais. E os arquitetos eles não participam da construção dessas vilas. Quem constrói as casas, mas não moram nelas, é os pedreiros. E a gente tem os operários, que vivem nas vilas seguindo o modelo padrão de vida imposto pelo patrão. Agora a gente vai falar em inserção urbana do bairro São Paulo e o direito à cidade. A implantação do Matadouro Modelo em 1937 no bairro São Paulo repercutiu na região. Na década de 40, alguns loteamentos começaram a ser feitos, como o bairro São Marcos. Esses loteamentos não foram ocupados de imediato, mas já indicavam as transformações que aconteceriam nas décadas seguintes.
E as missas de domingo na igreja do bairro São Paulo garantiam a união da comunidade, que ainda vivia em casas muito afastadas umas das outras. Era em centros sociais como esse que as pessoas, além de rezar, se encontravam para conversar, trocar informações e ter alguns momentos de lazer. E com a desativação do matadouro e a implantação de várias indústrias em Santa Luzia, novos loteamentos eles foram feitos e imediatamente ocupados. Atualmente, o bairro ele está a cerca de 8 quilômetros do centro da cidade e 10 quilômetros do centro-sul. Ele oferece escolas, hospitais, como o Hospital Nossa Senhora Aparecida, parques, como o Parque Público da Rua Angola, linhas de ônibus, comércios locais, e o bairro, em sua grande maioria, é residencial. Nesse mapa, a gente tem o bairro São Paulo e alguns pontos importantes, como o número 1, que é a Praça Samba, na Rua Angola, o número 2, que é o SESI Fieng, na Rua Aiuroca, o número 3, que é o Parque Guilherme Lage, que também fica na Rua Angola, o número 4, que é o Batalhão da PM, que fica na Rua Marieta Pietro Machado, o número 5, que é o Hospital Nossa Senhora Aparecida, que fica na Rua Joaquim Gouveia, número 6, a gente tem a estação de metrô Minas Shop, que fica dentro do bairro, e número 7, a gente tem o Minas Shop. Para exemplificar o mapa anterior, a gente tem uma foto da Praça Samba, a gente também tem uma foto de uma casa para mostrar que o bairro ele é predominantemente residencial. A gente tem comércios locais, tem o SESI Fieng, como foi dito, tem o Hospital Nossa Senhora Aparecida e também tem o Parque Lage, que tem pistas de skate, enfim, é um parque de lazer que reúne toda a população. Aqui a gente tem uma foto aérea do bairro São Paulo que ilustra a sua predominância em residências, com comércios espalhados por sua extensão e a concentração de serviços em um único local. Como a gente pode ver, a UPA, o batalhão, o hospital e algumas escolas, que concentram-se na extensão da rua Angola e uma porção acima. Já na outra extremidade, a gente tem a estação de metrô Minas Shop, e o anel rodoviário é uma das divisas do bairro, junto com a Avenida Cristiano Machado, que é uma das principais avenidas de BH. Bom, falando dos aspectos climáticos, a gente viu que o bairro é bastante residencial. Sendo assim, as suas construções são de pequeno porte, em grande maioria casas de um pavimento. E esse fato, aliado às poucas árvores nas calçadas, traz uma sensação térmica desfavorável, porque há poucas sombras nas calçadas e no asfalto. E uma das orientações técnicas que a gente vai falar mais à frente é a criação de calçadas verdes para diminuir as ilhas de calor. No mapa, a gente pode ver a direção, que o Sol, no leste ele nasce, no oeste ele se põe. A direção do vento também é no leste e a gente tem a delimitação do bairro São Paulo. Já sobre a mobilidade urbana, a gente tem abaixo algumas imagens que mostram o percurso do bairro São Paulo até o centro de Belo Horizonte. Como sugestão de caminho, a Avenida Cristiano Machado, de carro em torno de 15 minutos e ônibus podendo durar até 1 hora. E ao lado a gente tem algumas linhas de ônibus que passam pelo bairro. Já lazer e qualidade de vida, o bairro São Paulo possui algumas academias ao ar livre, geralmente localizadas em áreas de praças públicas, como o caso da Praça Samba. O diferencial do bairro é estar localizado próximo ao Parque Guilherme Lage, que concentra pistas de skate, quadras, academias e uma área verde extensa para piqueniques. Possui quadras esportivas, o que favorece o esporte entre os jovens, além de estar bem próximo ao Minas Shop, que possui a concentração de lazer, comércios e serviços. Aí a gente pode ver uma imagem da Praça Samba, que tem alguns equipamentos de academia ao ar livre. E ao lado o mapa delimitando alguns pontos que tem praças, academia ao ar livre e o Parque Lage, que está bem próximo ao bairro. Bom, em relação à topografia, o bairro ele foi implantado em terreno em aclive. E, em sua maioria, as casas foram construídas cortando o terreno e fazendo terraplanagem, como o esqueminha abaixo. A unidade habitacional e tecnologia construtiva, a gente tem um mapa com as imagens da planta baixa de uma tipologia de vila operária. A gente tem a alvenaria tradicional, são unidades espelhadas, compartilhamento de paredes entre unidades e a maximização do espaço, que são cômodos apertados.
A gente tem instalações sanitárias comunitárias e a influência das vilas operárias inglesas também na planta baixa da casa, da vila operária. Aí aqui a gente pode ter a semelhança no traçado urbano da Vila Operária Maria Zélia, que é uma vila operária bem famosa em todo o país, e do bairro São Paulo. Aí aqui a gente tem uma comparação entre a arquitetura dos edifícios da Vila Maria Zélia e das residências encontradas no bairro São Paulo. Ou seja, no bairro São Paulo a gente tem bastantes resquícios de como era a Vila Operária antigamente. Bom, para finalizar nossa apresentação, mostramos a vocês algumas orientações técnicas decorrentes de problemas vistos por nós ao visitar o bairro. O principal ponto discutido por nós foram as calçadas em mau estado e a falta de arborização do bairro. Para isso, reunimos algumas soluções que vocês podem apresentar para a prefeitura, com a ajuda de profissionais como nós, futuros arquitetos. As calçadas são o principal elemento por onde as pessoas caminham, além de abrigar grande parte das vegetações urbanas. Porém, o que se observa no bairro são calçadas que carecem de passeios agradáveis para os moradores, tanto esteticamente como também ecologicamente. As fotos ao lado mostram como as calçadas do bairro São Paulo estão, muitas vezes, esburacadas pelas raízes de árvores inapropriadas, falta de manutenção da prefeitura e trechos que não possuem nenhuma vegetação. A primeira orientação técnica que a gente sugere é calçadas ecológicas. Nas calçadas ecológicas, os revestimentos impermeáveis, como asfalto, cerâmica, rochas ou concreto, são substituídos por sistemas drenantes revestidos com materiais porosos, como concreto poroso, ou conjuntas de assentamento que permitam áreas permeáveis. A principal vantagem da calçada ecológica é que o seu piso permite que a água passe sobre ele e diminui as ilhas de calor nas cidades. Ao contrário disso, se essa água cair em um calçamento de piso impermeável, será direcionada às bocas de lobo para, em seguida, correr em direção aos rios. É necessário que os moradores fiscalizem a manutenção das calçadas ecológicas a fim de preservá-las. Nas imagens, a gente tem pisos conjuntos de assentamento permitindo áreas permeáveis pela extensão da calçada. A segunda orientação técnica são as calçadas verdes. Bom, plantar árvores de forma organizada permite que suas copas propiciem sombreamento. Já os arbustos plantados no alargamento das calçadas, nas esquinas e as trepadeiras cobrindo muros geram maior sensação de verde. O conjunto melhora a qualidade ambiental, retendo o calor durante o dia e amortecendo a temperatura durante a noite. As calçadas verdes são um exemplo vantajoso para o bairro, visto que, por serem em sua maioria compostos por casas, as árvores por toda a extensão da calçada propiciam o sombreamento e das calçadas e do asfalto, e também áreas mais amenas, diminuindo a sensação de calor do bairro. Alguns exemplos de árvores que podem ser plantadas na extensão da calçada são a magnólia, o ipê de jardim, a reseda, a dama da noite, dentre outras espécies. Nas imagens, a gente tem árvores por toda a extensão da calçada, propiciando o maior sombreamento. Para finalizar, a nossa última orientação técnica são as calçadas saudáveis. Com essas calçadas, a ideia é incentivar seu uso como uma opção para a prática de esportes e cuidado com o corpo. Entre as soluções possíveis, podemos destacar pistas de caminhada com marcação de distância e aparelhos para ginástica e alongamento. O bairro possui alguns pontos de academia a céu aberto, porém, a ampliação desses pontos por todo o bairro favorece a vida saudável dos moradores, o que pode dar margem para a criação de novas praças pelo bairro e uma maior concentração de áreas verdes também. E por ser um bairro residencial, muitas vezes as calçadas ficam vazias, e essa ação é muito interessante, porque traz vida para as calçadas do bairro, permitindo uma maior segurança para as pessoas que transitam nos locais. Nas imagens, a gente tem as calçadas que permitem tanto ciclistas como pedestres transitarem de maneira segura. Bom, todos os exemplos de calçados expostos nos slides anteriores são passíveis de serem executados em nossa cidade, principalmente no bairro São Paulo. É muito importante que vocês, moradores, cuidem do seu bairro, preservando e lutando para que seja um bairro acolhedor para os moradores e visitantes. Para isso, é muito importante a participação de todos os moradores, profissionais e órgãos públicos para as conquistas e melhorias do bairro.